Os indicadores financeiros são ferramentas essenciais para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Eles fornecem insights sobre a performance operacional e a posição financeira da empresa, ajudando investidores e gestores a tomar decisões informadas. Vamos explorar alguns dos principais indicadores financeiros. PPE, Price to Earnings Ratio. O preço por ação, ou relação preço por lucro, é um indicador que compara o preço atual da ação de uma empresa com seu lucro por ação, Earnings per Share. Ele é calculado dividindo-se o preço de mercado atual da ação pelo Earnings per Share. Exemplo: se uma empresa tem um preço de ação de R$ 50 e um Earnings per Share de R$ 5, o preço por lucro seria 10, R$ 50 dividido por R$ 5. O lucro por ação, Earnings per Share, é um indicador financeiro que mede a rentabilidade de uma empresa por ação. Ele é calculado dividindo-se o lucro líquido da empresa pelo número total de ações emitidas. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro líquido de R$ 1 milhão e emitiu 500 mil ações, o Earnings per Share seria de R$ 2, R$ 1 milhão dividido por 500 mil. A margem líquida é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem do lucro líquido em relação à receita total. É calculada dividindo-se o lucro líquido pela receita total e multiplicando-se por 100 para obter uma porcentagem. Exemplo: se uma empresa tem uma receita total de R$ 1 milhão e um lucro líquido de R$ 100 mil, a margem líquida seria 10%. R$ 100 mil dividido por R$ 1 milhão multiplicado por 100. A margem operacional é um indicador de rentabilidade que mostra a porcentagem do lucro operacional em relação à receita total. É calculada dividindo-se o lucro operacional pela receita total e multiplicando-se por 100 para obter uma porcentagem. Exemplo: se uma empresa tem uma receita total de R$ 1 milhão e um lucro operacional de R$ 200 mil, a margem operacional seria 20%. R$ 200 mil dividido por R$ 1 milhão multiplicado por 100. A dívida bruta é a soma total de todas as dívidas de uma empresa, incluindo dívidas de curto e longo prazo. Ela fornece uma visão geral da quantidade total de dinheiro que a empresa deve a terceiros. Exemplo: se uma empresa tem R$ 500 mil em dívidas de curto prazo e R$ 1 milhão em dívidas de longo prazo, a dívida bruta seria R$ 1 milhão e 500 mil. R$ 500 mil mais R$ 1 milhão. A receita é o valor total de dinheiro que uma empresa gera através de suas operações comerciais. Exemplo: se uma empresa vende 10 mil unidades de um produto a R$ 100 cada, a receita seria R$ 1 milhão, 10 mil vezes R$ 100. Revenue é outro termo para receita, enquanto earnings se refere ao lucro líquido de uma empresa. O lucro líquido é calculado subtraindo-se todas as despesas da receita. Exemplo: se uma empresa tem uma receita de R$ 1 milhão e despesas totais de R$ 600 mil, os earnings, lucro líquido, seriam R$ 400 mil, R$ 1 milhão menos R$ 600 mil. Return on Equity, ROE, ou Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, é uma medida da rentabilidade que mostra quanto lucro uma empresa gera em relação ao seu patrimônio líquido. Em outras palavras, ele mede a capacidade da empresa de gerar lucro com o capital investido pelos acionistas. ROE. Suponha que uma empresa tenha um lucro líquido de R$ 500 mil e seu patrimônio líquido seja de R$ 2 milhões. Isso significa que a empresa está gerando um retorno de 25% sobre o patrimônio líquido investido pelos acionistas. Return on Assets, ROA. O Return on Assets, retorno sobre os ativos, é uma medida da rentabilidade que mostra quanto lucro uma empresa gera em relação ao seu total de ativos. Ele indica a eficiência da empresa em utilizar seus ativos para gerar lucro. ROA. Suponha que uma empresa tenha um lucro líquido de R$ 1 milhão e seu total de ativos seja de R$ 5 milhões. Podemos calcular o ROA da seguinte forma: isso significa que a empresa está gerando um retorno de 20% sobre seus ativos totais. Acredito que consegui mostrar uma parte dos principais indicadores em avaliação de empresas. Lembre-se, cada indicador fornece uma peça do quebra-cabeça financeiro de uma empresa.
e todos eles devem ser considerados em conjunto para obter uma imagem completa da saúde financeira de uma empresa. Eu sou Veloso, do Minuto Investimento.